Olá, galera. Bom dia, boa tarde. Tudo bem com vocês? Então vamos continuando na parte teórica, que não é uma parte fácil, é uma parte chata, mas se eu tivesse na sala de aula ou não, daria na mesma medida, gente, ó. Então vamos lá, ó. Porque tudo isso daqui é recordação, eles estão despejando pra gente, na verdade, né? Então, posição relativa entre duas circunferências. Gente, dá uma olhada aqui, ó. As duas circunferências, elas são externas. Uma é externa à outra. Ana, como é que eu sei se é externa se não tiver o desenho? A distância de A até B é bem maior do que a soma do raio pequeno e do raio grande, que é o que está falando aqui, tá? Ela é bem maior. Então, a distância de A até B, ela é maior do que a soma desse raio com esse. Ponto. Essas duas são tangentes. Ana, são tangentes? São. Por quê? Porque elas se encostam. E nesse momento, a distância de A até B é igualzinho à soma dos dois raios, desse com esse, que é o que está escrito aqui. Se elas não forem externas, se elas não forem tangentes, só restou a outra situação, que elas são secantes. O que é ser secante, Ana? Elas se cruzam em dois pontos. Secar significa em matemática cruzar. Então, elas se cruzam dois pontos. Nesse momento, ó, a distância de A até B, que é dos dois centros, vai ser menor do que a soma desse raio com esse raio. Repara, ó, o raio vai até aqui e vai até aqui. Esse pedaço é feito até duas vezes se somar o raio. Então, a distância de A até B, ó, ela é menor do que a soma dos raios. Isso é o geral. Aí ele entra nas particularidades. Qual particularidades? Essa figura aqui, as duas também são tangentes, porque elas se encostam. Só que a gente fala que elas são tangentes interiores. Por quê? Porque uma está dentro da outra. E o que você sabe a respeito? Que a distância de A até B, ó, o B, ó, você pega a circunferência grande, o B é tudo isso, ó, que aqui é o centro da grandona. B é tudo isso. Se você tirar o raio pequenininho, que é esse pedaço, é a distância entre eles. Então, o que você sabe a respeito? Também que de A até B, para você conseguir, a distância de A até B, ela é menor do que a diferença, aliás, ela é igual à diferença entre o raio grande e o raio pequeno. Se você pegar o grande e você tirar o pequeno, você tem exatamente isso daqui, tá? Vamos lá para outra tela. Que é o que eu falei aqui, ó, tá? Se você pegar... Opa, tá bom. Se você pegar, ó, é o que eu falei, a distância de A até B daquela era exatamente a diferença dos raios. Outra situação, elas são simplesmente internas, uma interna na outra, uma dentro da outra, ó, interiores. Só que detalhe, repara, como não tá aqui, a distância de A até B não pode ser a diferença, porque tem esse pedaço que eu não sei quanto é. Então, ele fala que a distância de A até B, ó, ela vai de zero, como eu não sei esse pedaço quanto que é, até a subtração do raio grande, que vai daqui até aqui, menos o raio pequeno, tá? É isso que ele está falando aqui. Mas, resumindo tudo, o que você sabe a respeito de posições de circunferência? Ou elas são externas, ou elas são internas, ou elas são secantes, ou elas são tangentes. Tangentes externas ou tangentes internas. Mas aqui, ó, são tangentes. Ponto. É isso daqui. Aí ele vira e fala assim pra gente, ó, ângulos de circunferência. Isso daqui a gente já viu, pelo menos eu já vi com as minhas turmas. Quando você tem ângulo central, o ângulo central, o que ele fala? Que a medida do arco é a mesma do ângulo. Essa matéria, inclusive, não estava na apostila do segundo. Eu, para minha turma, eu fiz um complemento a respeito de ângulos, tá? Eu não sei se o professor de vocês fez o ano passado, mas eu cheguei a fazer. Então, para eles acaba sendo até mais fácil. Ana, traduz para mim então melhor.
A medida do ângulo, quando o ângulo é central, quando ele está no centro, a medida do ângulo é a mesma do arco AB. Ó, a medida de AOB, que é o ângulo, é igual à medida do arco AB, que é igual a alfa. Se eu sei que o ângulo é 60, esse arco inteirinho vai ser quanto? 60 também. Agora, se ele é ângulo inscrito ele está na circunferência. Repara a saída dele, ó, aqui e aqui. Este ângulo inscrito, ele tem o seu arco, que é aqui, ó, é a saída daqui até aqui. O que ele fala? Ele fala que é metade. Suponhamos que aqui seja 60 graus, o arco é 60, aqui vale quanto? 30. Por sua vez, se você tem um ângulo, você sabe que o arco é o dobro, tá? Então, se ele é ângulo inscrito, eles são iguais. Se ele é ângulo central, desculpa, eles são iguais. Se é ângulo inscrito, o ângulo é a metade do arco, sempre. É o que está falando aqui, ó. Que o ângulo, ele é a metade do arco. Agora, quando ele vem falar essas propriedades aqui, gente, nem precisava falar. Ó, presta atenção. Olha esse ângulo P. Esse daqui é o ângulo P. A saída dele está aqui e está aqui. Então, esse arco é desse ângulo. Da mesma maneira, olha esse outro aqui, ó. A saída está aqui e está aqui. Então, esse mesmo arco é desse ângulo. Olha esse daqui, ó. A saída tá aqui e a saída tá aqui. Esse mesmo arco é desse ângulo. Em contrapartida, se o arco for 60 graus, como eles são ângulos inscritos, esse é 30, esse é 30 e esse é 30. É o que ele fala aqui, que a medida dos três, eles são congruentes, eles são iguais. Por que eles são iguais? Porque a saída, cada ângulo tem o mesmo arco. Então, são ângulos inscritos diferentes, mas a saída deles é o mesmo arco. Então, se o arco for 60, cada um deles é 30, os ângulos são iguais. É isso que está escrito aqui. E lembrando que sempre o ângulo é a metade do arco, tá? Lembrando disso, dá para a gente entender essa propriedade aqui, outra legal. Ele fala assim para a gente, ó, todo ângulo inscrito numa semicircunferência é reto. Quer ver uma coisa, ó? Vamos pegar esse ângulo aqui, mesmo que eu não soubesse nada, ó, a saída dele tá aqui e a saída dele tá aqui, sim ou não? Se ele está passando aqui pelo centro, que é o que ele fala, né, que é uma semicircunferência, este ângulo, ele tem esse arco aqui, ó. Esse arco inteirinho aqui se refere a esse ângulo. A saída tá aqui, ó. Aqui e aqui. Se é uma semicircunferência, esse arco vai ter 180 graus. Como é ângulo inscrito, ele tem quanto? 90, portanto, ele é ângulo reto. A mesma coisa aqui, ó. Esse ângulo é essa saída, esse arco e essa saída. Então, este ângulo aqui, ó, ele tem o mesmo arco. Então, se ele é 180, que é quanto? 90. Por isso que ele fala assim, ó. Todo ângulo inscrito numa semicircunferência é reto por causa disso. A saída deles acaba aqui, se aqui é 180, que se refere ao arco, se aqui é 180 é ângulo inscrito, ele vale metade, portanto, ele vale 90 e é reto. AB, de A até B, é diâmetro da circunferência. Portanto, esses dois ângulos são retos, porque o arco mede 180, o que eu acabei de falar para vocês. Em contrapartida, aqui a mesma coisa, ó, presta atenção. Aqui é um ângulo, aqui é o diâmetro, então se aqui, esse ângulo aqui é a saída dele, aqui, então aqui é 180, então ele vale 90, beleza. Se você pegar do centro até ele, concorda que isso é raio, isso é raio, isso é raio? Então, este pedaço aqui, ele também é raio. Em outras palavras, ele é metade do diâmetro. Agora, Ana, como é que chama essa reta? Quando você pega do centro e liga-se ao vértice oposto, isso daqui chama-se mediana.
Então, se eu tivesse qualquer triângulo bem loucão, se eu pegar uma reta, se eu pegar o meio de um segmento e ligar com o vértice oposto, essa reta chama-se mediana. É isso que está falando aqui para gente. Então, ele fala, ó, como consequência, a mediana relativa à hipotenusa, porque isso daqui é cateto, cateto, hipotenusa. Então, a mediana da hipotenusa, que é do ponto médio dela, que é o centro, até o outro, tem medida igual à medida da hipotenusa. A metade da hipotenusa, desculpa. Lógico que tem metade igual. Por quê? Porque isso daqui é raio, raio e raio. Isso é o diâmetro, que também é a hipotenusa. Então, essa mediana vai ser metade da hipotenusa, porque isso daqui é diâmetro. Tudo bem? Então, isso daqui dá para a gente entender. Eu acho que faz a confusão do termo mediana. Então, a mediana, que é metade da hipotenusa que se liga com o vértice oposto, ele é raio, como é raio e como é raio. Então, essa mediana é metade da hipotenusa, porque a hipotenusa são 2 raios, aqui é 1. Tudo bem, gente? Então, vamos lá agora. Agora, nós vamos a um exercício. No primeiro momento, quando você olha para esse exercício, você fala, meu Jesus amado, o que é isso? Então, vamos traduzindo ele para a gente poder fazer, ó. A circunferência tem centro O, a reta de C até E e a reta de E até F fala que são tangentes respectivamente. Então, se essa reta é tangente à circunferência, ela forma um ângulo de 90 graus. Isso eu sei. Ele fala assim, ó, OB, cadê OB? OB é perpendicular a AC. AC, OB, se é perpendicular, eles formam um ângulo de 90 graus. Ele fala que EF é paralela a OB. Se eu vier aqui, ó, e eu prolongar, essas duas retas, elas são paralelas. Que mais que ele é isso que ele fala, que essa reta é paralela a essa. Sabendo que a medida do maior ângulo, CEF, então esse ângulo vale 230. Então, ele quer saber esse ângulo aqui, ó, ACE. Ele quer ACE. Ele quer esse daqui. Isso daqui é o X da brincadeira nossa, tá? Vou pôr aqui dentro que eu acho que cabe. Vamos pôr aqui. Vamos ver, cabe? Cabe. X, é isso que ele quer. Então, detalhe, vamos pensar assim agora, ó. Aqui, ó, e esse ângulo aqui, ó, todinho, tá? Ele vale, pega aqui, ó, ele vale 230. Se ele vale 230, esse pedacinho aqui, ó, a volta toda não é 360? Então, 230, se eu pegar e tirar 360 menos 230, aqui vai sobrar 130. Vocês estão lembrados que quando vocês têm as retas paralelas cortado por uma transversal, este ângulo aqui é correspondente a esse? Se esse é 130, esse é 130. Olha essas duas retas, essa e essa daqui. Pensa só nessa daqui, ó, como transversal, ó, que foi essa que eu fiz aqui. Se aqui é 130, essa bagaça vai ser 130. Como eu fiz aqui na figura, ó. Aqui, ó, essa aqui é 130, aqui é 130. As retas são paralelas. Essa reta com essa paralela cortada por uma transversal. Se aqui é 130, aqui em cima é 130. Agora, o principal. Se aqui é 130, a volta não é 180, só esse pedacinho aqui, ele vale quanto? 50. Aí, olha esse triângulo aqui, ó. O C e o B. Aqui é reto, que é esse daqui. Aqui é o X. E aqui vale quanto que eu falei? 50. 50. Aqui é 90. Para 180 vale 90. Resultado, esse vale quanto? 40. Ana, por que mesmo? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se só esse é 90, a soma desses dois tem que dar os outros 90. Se aqui é 50, aqui é 40, que é a alternativa, que é
a resposta. Então, ó, primeiro, eu fui anotando. Aqui era ângulo reto, mas não usei. Aqui era ângulo reto, aqui era 230. Eu pensei, bom, se é 230, aqui é 130, que vai daqui até aqui. O que chamou a atenção quando ele fala que as retas são paralelas? Essa reta com essa. E isso é uma transversal. Então, se aqui é 130, daqui até aqui também, porque é essa situação, essa e essa. São ângulos correspondentes, vale a mesma medida. Aqui valendo 130, para a volta de 180 era 50. Se eu sei esse, eu mato esse. É isso daqui que era o exercício de vocês. Até aqui embaixo, ó, acho que tá melhorzinho do que a rabisqueira que eu fiz lá, ó. Se aqui era 230, aqui ficou 130, esse pedacinho também ficou 130, que as retas são paralelas e essa é uma transversal. Esse pedaço aqui, ó, é o mesmo que esse. Isso aqui é 130, aqui vale quanto? 50. Então, o X você mata com 40. É isso que ele fez aqui para vocês. Tudo bem, gente? Eu acho que deu para entender. Só que na hora que você bate o olho na figura, ela assusta. Você não sabe nem por onde você vai começar. Mas vai marcando tudo que você tem, tudo que ele dá, que vai clareando. Só que você tem que juntar conhecimentos, né, gente? E esse daqui era só pegar o 130 e transportar para cá, porque são retas paralelas cortadas por uma transversal. Olha só para essa. Ela atravessa, ela transversa. Tá bom, gente? Então, olha, eu gostaria que vocês fizessem os exercícios de aprendizagem. Ana, vamos enroscar? Eu acho que vão, porque é tudo de vestibular, tá? Mas eu preciso que vocês tentem encarecidamente. É um pedido que eu faço a vocês. Eu estou tentando ajudar o melhor que eu posso, gente, mas eu preciso de vocês, senão a perda vai ser imensa esse ano. Eu gostaria que vocês fizessem o exercício de aprendizagem 29, 30 e 31. São apenas 3 exercícios. Tudo bem? Briga com eles, tenta fazer e tenta ver o que você conhece a respeito das figuras, que eu fiz uma repescagem para vocês de tudo que tem. Tá bom, gente? Então, um beijo, fique com Deus. Até a próxima.